Olá, como vamos? Companheiros da União Cristã Espírita Amor e Verdade. Obrigada por me receber mais uma vez. Eu me sinto muito feliz quando estou com vocês. Portanto, eu hoje pensei em fazer um pequeno estudo a respeito de uma mensagem do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E eu abri a mensagem número 104. Eu gostaria de estudar com vocês agora, tá bem? Vamos fazer então uma prece? Ok. Amado Jesus, nosso Mestre querido, queremos te pedir, neste momento, a permissão para estudarmos em teu nome os teus ensinamentos, em nome de nosso Pai eterno. Te pedimos o amor e a proteção e te louvamos sempre. Te agradecemos, Senhor, por enviares os teus santos espíritos para nos inspirarem nos estudos que vamos iniciar e pedimos mais uma vez que esteja sempre conosco, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor, a tua bênção e a tua proteção. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Vamos então passar a leitura da mensagem diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus 5:1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despinhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da paz e da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o Mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível.
ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Obrigada, Emanuel. Obrigada, Chico Xavier. Realmente, nós que lidamos com pessoas, e todos nós lidamos de uma maneira ou de outra, nós lidamos com pessoas. Normalmente, o nosso trabalho não é isolado. Nosso trabalho sempre influencia a outras pessoas. E essas outras pessoas veem no nosso comportamento a maneira como elas gostariam ou poderiam agir. E se nós agimos no bem, se nós temos um bom comportamento em relação à nossa tarefa, é um motivo para um exemplo, né, que eles encontram de dizer, não, eu vou me esforçar para ser assim. Afinal, o trabalho dele ou dela está sempre muito bem feito, está sempre sendo elogiado. Então, eu vou me esforçar também para fazer um trabalho adequado para as pessoas. E quando essas pessoas representam uma multidão, como nos fala Jesus, ele estava se dirigindo a uma multidão, estava subindo um monte para proclamar o tão abençoado Sermão do Monte. Sermão do Monte que o mundo inteiro conheceu e que sempre foi motivo de alegria aos nossos corações, porque através do Sermão do Monte, Jesus se dirigiu a todos os seres da humanidade, em todas as situações. E é nesse ponto que nós nos entregamos a essa multidão e que Jesus pede que nós sejamos sempre fraternos amemos os nosso próximo, sejamos fraternos, amemos o nosso irmão como a nós mesmos, o nosso próximo. E Emanuel, então, nesta mensagem nos diz que se nós estamos diante de uma multidão, se nós temos compromisso com uma multidão, se nós temos compromisso com pessoas, se são muitas ou poucas, com pessoas, nós precisamos ter uma certa conduta. E essa conduta é que nos leva a trazer o benefício tão esperado para o nosso trabalho. Se o nosso trabalho é, como diz Emanuel na lição, que está aqui, eu fechei, mas eu acho rapidamente. Eu falei 104, está aqui. Então, se Emanuel nos diz que nós, diante da multidão, temos sempre o Evangelho se estende nos corações. Mas até agora, infelizmente, acho que a multidão não tem recebido essa lição convenientemente. E muitos sobem ao monte da autoridade, como diz ele, e não conseguem passar ou o monte da inteligência, do poder, e não conseguem passar ao contrário. Não passam nada de bom, ao contrário, humilham a multidão e depois a esquecem. Sacerdotes inúmeros, inclusive sacerdotes, Emanuel nos fala, enriquecem-se de saber, são cultos, né? E, no entanto, buscam subjugar a multidão, os povos, as pessoas que estão ali, para aprender com ele, para
crescer através da sabedoria dele e, no entanto, não recebem esse alimento, que é um alimento para a alma. O saber é um alimento para a alma. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Incrível isso, né? Incrível isso. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro. Meu Deus, vemos isso, ao despenhadeiro da destruição. Juízes menos preparados, administradores menos escrupulosos. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância. Essa ignorância, a bem dizer, a ignorância do que é bem, do que se deve fazer de bem para o outro. O que eu posso dar para o outro? O homem de bem sabe o que ele deve dar para o outro. Nós temos um exemplo, entendeu? Que nós podemos dar e que é muito útil à nossa doutrina espírita, que é o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado entre nós, ele foi político. Além de médico, ele foi político. E, no entanto, ele levou até o último momento o seu conhecimento do bem e como homem de bem. Aquele homem de bem que o Evangelho nos fala. Como se reconhece o homem de bem. O doutor Bezerra de Menezes, nós temos esse homem de bem, que levou a palavra certa, levou o trabalho justo, o trabalho honesto aos que estavam sob o seu controle, as pessoas que viviam. Ele era mais ou menos, na época, foi na época do Império. Então, na época do Império não existia ainda prefeito, mas ele ocupava um cargo que era assemelhado a um prefeito. Ele seria, então, um prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro. E ele levou ao povo o que eles mais precisavam na época. E era muito querido, sempre foi muito querido por onde ele passava. O Dr. Bezerra era um homem muito bom e seguia os caminhos do homem de bem. Então, voltando às bem-aventuranças de Jesus, ele subiu a um monte, isso nos fala Emmanuel. Conforme Jesus fez, ele subiu ao monte, assim nós esperávamos que aqueles que vêm falar e cuidar e tratar e servir a multidões, ele deveria fazer como Jesus fez, subiu ao monte e trouxe a palavra certa no momento certo, trouxe o serviço certo no momento certo, porque todo homem de bem tem por obrigação que servir ao seu semelhante com amor, com fé, com firmeza, com segurança, mesmo que ele não tenha nenhuma religião. O homem, ele pode ter fé sem ter religião, ele pode ter fé nele mesmo, na capacidade dele, na possibilidade dele do trabalho dele, a fé no trabalho dele, confiar no trabalho dele. Esse é o homem de bem, o homem de bem que todos nós precisamos. E nós podemos contar com este homem quando ele se entrega aos ensinamentos do Cristo. Porque os ensinamentos do Cristo são todos para o bem. Jesus veio nos trazer a palavra do amor, sem restrição. E nesse momento nós vemos com tranquilidade que Jesus, como Emmanuel fez o paralelo com o Sermão do Monte, que Jesus foi ao monte para dizer: bem-aventurados os aflitos. E quando ele fala de bem-aventurados os aflitos, Kardec nos comenta sobre a justiça das aflições, nos comenta os motivos de resignação na hora da aflição, nos comenta sobre o bem e o mal sofrer. Como será o bem e o mal sofrer?
Ou seja, temos lições que Jesus trouxe, que Kardec aproveitou todas as questões morais que Jesus colocou e inseriu na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Foram todos os ensinamentos de cunho moral, todos que eram de cunho moral vieram para o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no Evangelho continua as bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, mais uma vez, Kardec comenta. Kardec comenta logicamente, através dos ensinos dos espíritos superiores, o que se deve entender por pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Imagina, aquele que é orgulhoso, que pretende estar sempre, viver nas pompas, nas alturas da materialidade, um dia ele vai ver que a posição dele não é exatamente essa. Quando ele chegar ao outro lado da moeda, ele vai ver que do outro lado da moeda ele estará lá no final da fila. Então, a verdade não é bem a que parece ser. A verdade é um pouquinho diferente. E é só o homem praticar as verdades proclamadas pelo Cristo. E no momento que ele faz isso, ele começa a ver que ele pode fazer melhor, que ele pode ser melhor do que ele está sendo. Ele só não é melhor quando ele não quer. O homem precisa querer. Todos nós precisamos querer melhorar, querer fazer o bem, querer estar bem, querer... Tudo na vida é o nosso desejo de ter, de ser, de estar, de poder. Nosso desejo. Então, quando o homem deseja só o que é material, tudo que está ao alcance da mão, ele é um materialista. E se ele é materialista e ateu, aí a coisa fica mais complicada, porque ele realmente é atraído normalmente pelas teias do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E nesse ponto fica difícil dele atender ao pedido do nosso Mestre Jesus. Mas ele estará plantando um futuro muito, muito perigoso para a sua existência eterna, porque ele é um espírito eterno. E se ele faz uma plantação desse teor, ele vai estar cultivando e vai colher uma sementeira muito perigosa. Então, vejamos, esse orgulho, né? Esse orgulho é uma coisa terrível, porque ele não consegue enxergar o outro, o próximo. Ele, egoisticamente, sempre ele está em primeiro lugar. Porque ele jamais, com todo o orgulho que ele tem, ele vai admitir que o outro tem a razão, que ele não tem a razão, e tudo mais nesse sentido, que sempre o coloca em posição privilegiada, aparentemente. Depois Jesus vem no Sermão do Monte: bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aqui no Evangelho, Kardec fala injúrias e violências. E vem na instrução dos espíritos a afabilidade e a doçura. O que os espíritos nos dizem, né, a respeito disso? A afabilidade e a doçura. Vamos estudar, é tão bom estudar. A paciência, obediência e resignação, a cólera. O que a cólera transmite ao ser que a abriga? Quando abrigamos a cólera, nós estamos tomando veneno. É um veneno para o nosso corpo.
o nosso corpo adoece. A cólera é um veneno. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. É verdade. O perdão é uma das caridades morais que nós precisamos aprender. As caridades morais, diferentemente da caridade material que nós conversamos outro dia, a caridade moral é a beneficência. A caridade moral é a indulgência e é o perdão. Inclusive, esse estudo das caridades morais, se os meus irmãos quiserem, eles vão encontrar muito bem colocados na parte final do livro O Céu e o Inferno, no capítulo dos penas e gozos futuros. Eu acho que é esse o nome do capítulo. No Céu e Inferno. Realmente esse estudo tem lá, no livro, também codificado por Allan Kardec, é da codificação, né? O Céu e o Inferno nos traz com clareza esse estudo sobre as leis morais. E as leis morais, perdão, nos traz um estudo aprofundado e bem minucioso a respeito da caridade moral, diferentemente da caridade material. E a benevolência, fazer o bem, sempre buscando servir, tudo que estiver ao nosso alcance, e nós pudermos oferecer aos nossos semelhantes, nós estamos praticando o bem. Sempre trabalhando no bem, em benefício dos irmãos mais necessitados do que nós, que são muitos, meu Pai. Então, nosso Pai sempre nos mostra esse caminho. Nós só não vamos se nós não quisermos, porque o nosso Pai, os nossos amigos espirituais, sempre nos mostram onde está essa dificuldade para mostrar aos nossos irmãos que nós estamos ali, que existe alguém que se interessa por eles, que existe alguém que deseja o bem deles, que nós podemos dar alguma coisa a eles que não seja material, que é o interesse por eles mesmos, pelo que eles são, pelo que eles representam em humanidade para nós, são nossos irmãos. A indulgência é outra caridade moral. Quando os nossos irmãos, um irmão erra contra nós, pratica alguma coisa que nós entendemos que foi errado em relação, o proceder foi errado em relação a nós, ou em relação a outro, e nós temos indulgência para com ele, porque de indulgência precisamos nós também. Nós também, quando erramos, queremos que o outro seja indulgente conosco. Então sejamos indulgentes também com eles. E a indulgência é isso, é compreender os erros alheios. É compreender quando o outro erra, que nós também erramos, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Já sabemos. E neste planeta, errar é o que mais acontece. Errar, nós todos. Então, se nós começarmos a nos vigiar, melhorar as nossas atitudes, sermos pessoas melhores, nós estamos ajudando o planeta, porque nós estamos ajudando a nós mesmos. E nós temos que ajudar o nosso planeta. Olha o momento que nós estamos vivendo. Quais são os pensamentos que nós estamos transmitindo ao nosso planeta? Porque o pensamento é vida. O pensamento, ele se torna material, algo material. Ele se materializa.
e cria formas de pensamento. André Luiz fala isso num dos livros dele. Num dos livros dele, Evolução em Dois Mundos, as formas de pensamento. E essas formas de pensamento são muito negativas, porque são os nossos pensamentos negativos que vão para a psicosfera e criam esses miasmas, e esses miasmas se transformam em seres absolutamente terríveis para nós, como nós estamos vivenciando hoje em dia. Que seres são esses? Que vírus são esses de que nos falam, né? Esses vírus que cada dia os cientistas dão um nome diferente. Mas eles vêm de onde? Como é que eles aparecem? Ah, tem tanta coisa, diz que vem daqui, vem daqui, vem lá. E dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são criadores de matéria. E essa matéria se transforma em doença. São formas de pensamento. Porque eu me dei o trabalho de ir lá buscar, porque a gente tem que fazer isso. Tem que pegar o livro e procurar. E eu fui lá na Evolução em Dois Mundos e procurei. Evolução em Dois Mundos. E procurei sobre as formas de pensamento. Porque é importante a gente saber que nós estamos, quando nós mentalizamos alguma coisa negativa, sentimento ruim, de inveja, de ódio e de vingança, enfim, todos esses sentimentos se transformam em energia negativa. Essa energia negativa, ela vai adiante, ela não fica por aqui não, ela continua, ela vai para outros lugares, para outras mentes, e essas mentes todas juntas, em uníssono, se juntam e o planeta todo fica tomado por essa energia negativa. E essa energia negativa chega a um ponto tal que aparece para nós, ela vem o retorno, ela não demora muito não. O retorno volta, o retorno volta, não se pode dizer, porque é um absurdo falar o retorno volta, né, Regina? Tem dó. Mas o retorno vem, ele vem para nós porque é da lei. Quando a gente agride a lei divina, o retorno acontece. Ele volta para nós. Se fui eu, se foi a multidão, a humanidade inteira, todos nós que agredimos de uma forma ou de outra, foi uma grande maioria, nós vamos receber de volta esse ódio que nós lançamos ali, no seio da humanidade, como formas de pensamento, porque lançamos na psicosfera do nosso planeta. Nós não respeitamos a nossa casa. Nós temos uma casa que nos foi dada por Jesus, nos deu a terra. Ele é o governador desse planeta. Jesus nos entregou o planeta Terra para que nós que hoje vivemos aqui e outros que viveram antes e outros que virão depois, não sabemos ainda se antes ou depois da transição, porque a transição vai vir, esse momento vai chegar, mas nós não sabemos qual será esse momento. Mas ela está se preparando para ser um mundo de regeneração. Nós já falamos também sobre isso. E como nós queremos que o nosso planeta, a nossa casa, se conserte se nós só jogamos ódio, desarmonia, desavença. Não podemos construir uma casa em cima de areia movediça. Como é que vamos construir essa casa? Então ela vai progredir, porque ela vai progredir, o planeta é uma criação divina e Jesus é o governador desse planeta e já está estabelecido pelo universo, por nosso Pai, que é o nosso Criador, que a Terra vai ser um planeta de regeneração, em breve. E aqueles que não seguirem com ela terão outro destino. Eu não sou pitonisa, eu não vou dizer qual é o destino, mas a doutrina espírita já estuda isso também.
Esse caso já é estudado pela doutrina espírita, que os espíritos que não quiserem se movimentar para o bem, eles serão retardatários e ficarão mais ou menos assemelhados o que aconteceu em Capela, quando eles vieram para a Terra e aqueles outros que não conseguiram se aprimorar, eles foram para um planeta mais evoluído, e os que não conseguiram seguir para esse planeta mais evoluído ficaram na Terra, que ainda era um planeta atrasado, como de provas e expiações, e eles foram para o mundo de regeneração, os habitantes de Capela. Eles foram para um planeta mais evoluído. E nós, aqui da Terra, recebemos os capelinos, que nós sabemos, foram os egípcios, aqueles povos da antiguidade, os maias, aquelas civilizações que já se extinguiram, inclusive. Mas eles foram os capelinos. Eles também não quiseram progredir com Capela. E Capela progrediu, foi a regeneração, e quem não seguiu com o planeta foi acolhido na Terra. Então, é muito triste, é um planeta ainda de provas e expiações. Quando eles estavam já muito avançados culturalmente, perto de nós, eles trouxeram essa cultura para cá. Por isso que eles sabiam tão bem fazer as pirâmides, como é que era, que até hoje ninguém entende por que a pirâmide tem um lado que combina com o oeste, o outro lado com o ocidente, com o oriente. Enfim, tem uma coisa assim que é muito precisa, e os cientistas não entendem como eles sabiam disso, como era que eles até hoje não sabem, mas eles sabiam, porque eles eram evoluídos intelectualmente, mas moralmente não eram. Então não tinham condições de seguir com o planeta que foi um planeta de regeneração. Então ficaram num planeta de provas e expiações, que é o planeta que nós hoje somos, né? A Terra, né? Então nós ficamos aqui, eu não sei, nós não sabemos quem foi de Capela, quem não foi. Isso a gente não vai saber nunca. Entendeu? Não vamos saber quem foi capelino, quem não foi. Mas quem é? Será que eu sou um desses de Capela? Ninguém sabe. Evidentemente, tem tanto tempo, né, que aconteceu essa transformação, né, de Capela, que nós não sabemos, evidentemente, quem é que ficou ou não. Inclusive, essas pessoas, espírito é eterno, lógico, mas nós não temos condições de responder essa pergunta.